Estamos começando mais um episódio do podcast Jornada Múltipla e hoje a minha convidada, nossa convidada aqui é a Giovana Povas, a Nana, para nós aqui, os mais íntimos, eu sei que está aí também, pode considerar como Nana, e é uma mulher jornada múltipla, ela é jornalista, ela é bailarina, ela é empresária, ela é mãe da Mel, então seja bem-vinda, Giovana, obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente nesse podcast. Obrigada, Cláudia, é um prazer estar aqui. Que bom, que ótimo. Eu quero te perguntar que você fale um pouquinho sobre a sua história, sua trajetória, para inspirar as pessoas que estão assistindo e principalmente sobre as suas múltiplas jornadas. Eu não vou te perguntar como você equilibra, porque há pouco tempo eu descobri que equilíbrio não existe. O equilíbrio, me disseram que o equilíbrio foi criado para vender suco detox, então a gente fala sobre conciliar. E como é para você, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu negócio. Para quem não sabe, a Giovana tem uma escola de teatro musical que é a primeira aqui da região sul do Brasil, né? E aí, assim, até hoje, que a gente sabe, é única. Então, quero que você fale como empresária aí à frente dessa escola, fale do seu projeto e para a galera conhecer. Vamos lá, né? A gente montou o Projeto Broadway, que é a primeira escola de teatro musical, há 6 anos, né, aqui em Curitiba. Eu, que sou bailarina, atriz, cantora, me formei em São Paulo, depois fui para Nova York, depois vim para cá, né, porque meu marido é daqui. E aqui eu conheci meus 2 sócios, Ricardo Bitter e Débora Bergamo, e a gente montou, a princípio, um curso de teatro musical, né, que unia o ensino de dança, o ensino de música e o ensino de teatro. E esse curso, em 6 meses, virou a escola, né. Então, em 6 meses, a gente constituiu empresa, né, e eu, que não era empresária, falei: "Vou ser empresária", e abrimos a escola. 3 artistas que abriram uma empresa, uma escola de teatro Sim. musical, que está fazendo 6 anos, né. Então, muitos percalços nesse caminho, mas de muito aprendizado. Hoje eu me considero uma empresária, né, trabalhei muito para isso, comecei a estudar muito, né, sobre empreendedorismo, sobre administração, né, porque a gente acaba tendo que fazer tudo, além da ser múltipla dentro da minha área, né, porque eu acabo dirigindo espetáculos, coreografando, né, eu sou atriz, bailarina, cantora também, então eu estou no Você palco. atua Atuo, aham. nos espetáculos que você faz, que Nos você coordena? espetáculos da companhia, né. Então a Uhum. gente tem a escola, eu tenho meus alunos, né, que a gente tem principalmente um curso de formação, que é um curso de 2 anos, que equivale a um curso profissionalizante de teatro musical. Hum. Então eles passam 2 anos com a gente aprendendo teatro, música, dança, né, interpretação da música, história do teatro musical, teoria musical, Ah, eles né. saem bem completos, assim, entendendo tudo. Sapateado, é Ah, que um legal. jazz, teatro, né, técnica vocal. Então, é um currículo bem longo. Ao final, né, desses anos, e a gente foi formando tanta gente boa, que a gente montou a companhia Projeto Broadway. E na companhia, além de dirigir, eu também sou uma das atrizes cantoras, Ah, que né. legal. Quando dá, eu entro no palco. Eu falo quando dá, porque quando é possível eu sair dos bastidores, Sim. né, sair da direção. Né, eu também estou no palco, a gente comprou os direitos já de um musical nunca montado no Brasil, pela companhia Projeto Broadway, montamos, e nós somos convidados para fazer vários eventos também. Então, a gente fez Natal do Positivo, a gente fez 2 eventos grandes no Teatro Guaíra com orquestra, né, esses eu tive que dirigir, eu não pude estar no Sim, eu ia te palco. perguntar se você tinha conseguido participar e, assim, principalmente, assim, se onde você gosta de estar mais? Essa é uma boa pergunta. Onde eu gosto de estar mais. Porque eu acabo produzindo os espetáculos também. Então, eu Sim. faço toda a produção executiva, que eu gosto, mas fazer a produção e a direção artística são coisas que acabam atrapalhando uma ao outra, porque Sim. um é um raciocínio lógico e outro é um raciocínio criativo. E quando os dois estão juntos, é mais complexo, né? Sim. Você acaba deixando, né, um de É que se você lado. fica ali focado no raciocínio lógico, você perde um pouco da magia da criação também, né. Exatamente. E de ver os detalhes, né. Então eu fui formando produtoras que trabalham comigo, para elas assumirem a produção, mas eu acabo tendo que fazer a direção de produção, mas elas assumem a produção e eu fico na direção.
Quando é possível, então, às vezes tem uns outros eventos, por exemplo, que a gente fez o Natal do Teatro Positivo, né, com a direção artística do Otávio Nassur, que é um coreógrafo, um diretor, né, um designer de experiência, está dirigindo, né, o DVD do Léo. Então, assim, ok, ele tá na direção artística, eu posso estar no palco. Então eu fiz, por exemplo, o protagonista, que era um duende, por isso que é o protagonista, não a protagonista, que era um duende, né? Um personagem que eu consegui estar no palco, mesmo assumindo a direção cênica com os meus atores lá profissionais, eu consegui estar no palco. Então, quando é possível, eu gosto de estar no palco. Tava comentando, a gente fez o Natal do Hard Rock. Eu cheguei a ensaiar, porque eu sou bailarina, então Sim. tinha os cantores da banda, tinha o coro, que é o nosso coral também, que a gente tem um coral, e tinha meus bailarinos, e eu falei, não, essa eu vou dançar. Chegou na véspera, eu falei, não dá. Não vai dar. Não vai dar para eu dançar. Coloquei outra pessoa para dançar e fui para direção. Sim. Então depende de quando é possível, Sim. né? Eu gosto de estar nos dois lugares, mas eu comecei a ter um prazer, eu sempre tive um prazer muito grande de dançar. Eu sou primeiro bailarina, né? Eu comecei como bailarina clássica com 5 anos de idade, então fiz balé clássico 20 anos na minha vida. Eu ia te perguntar qual área da arte você começou, foi pela dança? Pela dança. Isso é alguma coisa, o primeiro lugar eu sou bailarina. Uhum. Então assim, com 15 anos eu já era uma bailarina profissional. Ah, olha só. E eu já trabalhava como bailarina, como dançarina, comecei a viajar o mundo, né? Com minha mãe também, viajando os espetáculos. Fiz 10 anos de Carnaval de Salvador, né? Sim, olha só, aqui a galera que tá assistindo ou tá nos ouvindo não sabe, mas tem uma curiosidade. A Giovana é filha da Daniela Mercury. Então vem também de toda essa pegada. Bom, eu particularmente, eu tenho 34 anos. Eu sou da época que o axé era como se fosse o funk de hoje, que todo mundo gosta de funk, que o axé era o máximo. Então, eu sou bem daquela época. E se você pegou um pouco disso, assim, que tava Nós super temos a bombando. mesma idade. Sério? Sim. Ai, não é possível. Também Eu tenho 34. não acredito, Nana. Ai, meu Deus, eu ia falar, ela deve ter uns 26 anos, 25 Ai, anos. obrigada, Kel. Não, tem muita... Eu ia falar, não é da sua época? Eu ia falar Não, bem isso. da minha época. Ah, então você pegou e você acompanhou todo Sim. o boom, né? Quando minha mãe, né, a gente brinca estourou, depois a gente, né, essa expressão é esquisita, mas ok. Acho que não sei, tem uma palavra que definiria isso. Quando ela foi conhecida no Brasil inteiro e quando, no caso dela, foi realmente algo bem explosivo, surreal, assim, foi pro Brasil inteiro. Ela fechou na Avenida Paulista, no MASP, em São Paulo, quase derrubou o vão livre do MASP. Nossa. Isso foi em 92. 92. Eu tinha 4 anos. Sim. Então eu ainda não entendia, mas quando eu me compreendi, minha mãe já era muito famosa, ela não podia ir na minha escola porque, né, as pessoas corriam atrás dela. Você viveu isso? É isso que eu ia te perguntar. Você Muito. teve que viver isso, ainda mais Salvador, né, que isso é muito forte. A gente não podia ir em shopping. Assim, Caramba. eu Tem pedi... o lado bom e tem o lado ruim também, né? Sim, sim. O lado bom é depois, né? Quando você é criança, você quer sua mãe, né? Ela viajava muito. Ela é Sim. uma mãe incrível, assim, super protetora e super múltipla. Tem uma pessoa múltipla, ela sabe fazer tudo, eu brinco com ela, né? Você não morre de fome, nunca, claro, mas é porque ela faz, tudo que ela faz bem feito, ela maqueia bem, ela se for Ela deixar... se maquia? Super, ela maqueia os outros, se ela for figurinista, ela é figurinista, ela é cenógrafa, ela é coreógrafa, ela é bailarina, ela... é arranjadora, é compositora, que às vezes as pessoas não sabem, mas ela compôs muitas músicas. Canda Cidade é composição dela também. Então, assim, só para dizer que, né, ela faz tantas coisas e ela também é uma super mãe, super. Mas a gente, quando é criança, a gente quer nossa mãe. Sim. Mas só para dizer, assim, que com 15 anos, eu comecei a dar aula de balé. Sim. Ah, você já dava aula de balé? Dava aula de balé. Caramba. Eu tinha que me maquiar para parecer mais velha, assim, para parecer ter uns 18. A gente fala que naquela época, né, a gente queria parecer mais velha. Daí hoje a gente gostaria de parecer mais nova. Sim. Como você parece mais nova. Não, mas eu precisava me maquiar para parecer mais velha, porque as mães das aluninhas, assim, me olhavam, assim, essa criança. Mas eu já tinha muita experiência. E aí comecei a viajar com ela, com minha mãe, né? Quando ela viu que eu estava profissional, assim, que ela me assistia nos espetáculos e ela dava um feedback, porque ela é bailarina, né? Então ela falava, muito bom, minha filha, mas o braço. Muito bom, minha filha, mas cuide com isso, cuide com aquilo. Que massa. Então ela me dava um feedback, assim, legal. Porque ajuda você a ir evoluindo também, Sim. né? Era um espelho para você poder
evoluir, enfim, estar cada vez melhor, que era o que você queria, e ter uma pessoa próxima para olhar e te dar esse feedback ajuda muito. Sim. E acaba que eu fui tomando meu espaço, assim, porque eu comecei a viajar com ela como bailarina, depois eu comecei a aprender a tocar percussão, eu tocava percussão e dançava, e aí eu comecei a fazer coro, então eu fazia back vocal, eu cantava, eu Para tocava ela? pra ela. Ah, você participava ali Participei dos shows e dos tudo mais, dos espetáculos, dos shows espetáculos. muitos anos. Olha só, que legal. Também tinha essa experiência, né? E aí E vinha do... aí, eu lembro que quando a gente começou a fazer carnaval, que tinha bailarino, eu estava no primeiro carnaval que teve bailarino, né? E a gente tem um coreógrafo incrível, que é o Antrifo Sanches, que é amigo da minha mãe de anos, e aí eu fiz assistência de direção para ele, né? Para fazer as coreografias e tudo. Eu sempre fui muito líder, né? E aí, no ano seguinte, ele falou: Daniela, sua filha pode fazer. Aí ela falou: como assim? Não, ela já tá fazendo. Ela já tá fazendo, ela já faz. Eu não sei se ele tinha uma viagem com a companhia, o que ele tinha, ele não ia poder fazer. Ele falou: a melhor pessoa é ela. Então, assim, foi muito interessante que eu meio que assumi o papel de Sim, liderança naturalmente. naturalmente. Porque eu sou essa pessoa que fico ligada nas pessoas, eu fico dando indicação para as pessoas, eu fico querendo coreografar. Eu não Esse só olhar me sistêmico, né? De tudo que tá acontecendo Sim, eu dentro do... sempre fui essa pessoa, né, a líder de gincana, eu era líder de Ah, gincana. Eu sim! acho que gincana, para mulher que é jornada múltipla, eu acho que gincana tinha que fazer parte Ah, da eu acho também. educação, assim, tipo, É. você tem que, se você se virar, porque a vida da gente é gincana. É uma gincana. Eu ia falar isso agora. Porque você vai buscar o filho na escola, você tem que fazer isso, você Tem tem um que resolver tempo. aquilo. Você não pode dizer, ai, não vou conseguir. Gincana é isso, você Aham. tem que se virar, você tem que dar um É. jeito, né? E eu comecei a entender a minha liderança na gincana mesmo, né? Teve uma vez que eu fui chamada para coreografar, eu, eu era na sexta série, não sei, eu era pequena. E aí eu coreografei 100 pessoas na gincana. Eu já tinha essa Nossa, você tava habilidade, com... Tinha 12 12? É, anos. isso que eu ia falar. 12 anos, eu era, assim, das mais novas, não era líder da gincana. E eu fiquei com essa função. Na Uhum. época não tinha YouTube. Então eu tive que Sim. aprender o vídeo, indo e voltando, assim, não era nem DVD, gente. Aquela era Nossa, é Laserdisc. verdade. Nossa, é verdade. Era o videoclipe do Thriller, do Michael Jackson, que Ah, não é? é fácil. Não, com No que eu certeza não é. aprendi no Laserdisc e ensinei e montei uma coreografia complexa com 100 pessoas com 12 anos. Aí a gente venceu a gincana. No ano Ah, tá. seguinte, eu já era líder da Você se gincana. tornou a líder da gincana. E a Caramba. gincana era na minha casa. Então, assim, essa coisa de líder, né, de gincana, eu fui levando para minha vida, Uhum. né? Então, eu queria fazer tudo. E eu não sabia o que eu queria fazer, porque eu queria fazer tudo. Então, eu já era bailarina, depois eu comecei a atuar, né, no balé, porque eu era uma bailarina muito expressiva. Então, eu ficava na frente, eu era muito expressiva. E aí, eu comecei a fazer aula de teatro na escola de dança, Onde você fazia o onde eu fazia balé. balé. Uhum. Também tem aula de teatro na sexta-feira. Eu comecei a fazer. Depois, o diretor de teatro me convidou para fazer parte da companhia dele, né? Depois eu fui coreografar uma outra companhia de teatro, e me convidaram para fazer parte da companhia, eu fiquei, né, parte da produção, me formei também em interpretação, era produtora da peça de teatro, porque eu também, né, não sei fazer pouca coisa, eu É também isso que quero, eu ia falar. Não, você não consegue pegar um negócio só. não consigo fazer mais ou menos, entendeu? Eu vou lá e me Sim. jogo, se é para fazer, eu vou produzir, aí eu pegava o carro, botava o cenário dentro, entendeu? Isso lá com 18 anos. E me virava para conseguir as coisas, e a gente até ganhou um prêmio com essa peça, né, com a companhia Os Burburistas. A gente ganhou alguns prêmios lá em Salvador e tudo. E aí, nessa, eu fiz faculdade de jornalismo. Ah, nesse meio tempo, exatamente, eu ia te perguntar onde que o jornalismo entrou nessa história toda. Porque eu tô te vendo como atriz, como bailarina, como uma artista mesmo. E eu falei, e aí eu ia te perguntar isso exatamente agora, onde que o jornalismo entrou? Como eu já era profissional em dança, porque quando eu fiz balé clássico pela Royal Academy de Londres. Então, quando você faz um certo nível, você já tem aprovação profissional. Então, assim, eu gostava da faculdade de dança, minha mãe já tinha feito, mas eu não achava que eu precisava disso, eu queria Uhum, outra coisa que somasse. E eu uhum, gostava muito de cinema, uhum. muito. Eu queria fazer faculdade de cinema. Então, eu procurei as universidades de cinema que tinham, mas eu me encantei mais pelo curso de jornalismo. Eu tenho uma tia,
né, que é cineasta, que é uma cineasta, né, conhecida em Salvador e tal, Sofia Federico, e ela se formou em jornalismo. E ela falou muito bem da faculdade. Eu tinha outra amiga também que estava fazendo faculdade de jornalismo. Eu falei, não, eu vou fazer comunicação, eu vou fazer uma base sólida, né, de uma universidade. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não sou jornalista, não exerço a profissão, só que a universidade foi muito importante. Fiz Universidade Federal, passei na Federal, né, estudei para isso, joguei no terceiro ano para estudar, porque eu sempre fui uma aluna, assim, bailarina, entendeu? Porque o principal era ser bailarina. Sim. Eu faltava, eu fazia outras coisas. Mas aí no terceiro ano eu estudei, passei em jornalismo, e o meu TCC foi um videoclipe. Então eu já conduzia a minha faculdade para o lado do audiovisual. Ah, o teu TCC ali do jornalismo já foi um videoclipe. Foi. Entendi. Você Eu trouxe tive esse que- conhecimento para estruturar esse... Sim, eu queria isso. Então eu entrei na faculdade para me basear, para ser uma comunicóloga, mas para trabalhar com cinema. Então, eu fui conduzindo. Eu até tive que trocar de orientador, porque eu não tinha quem me orientasse, ninguém sabia fazer videoclipe, não tinha quem me Caramba. dissesse como é que se faz um Você videoclipe. já estava à frente do seu tempo, né, naquela época. E aí eu tinha um edital na Bahia, ou na prefeitura, ou no estado, eu não lembro, que era de produção de videoclipe. E eu descobri isso através do meu tio, que é editor de cinema, minha tia, né, eles são casados. E ele falou, vai ter um workshop, uma oficina pelo estado de elaboração de videoclipe. E eu já tinha passado o prazo, já não tinha vaga. Eu fui lá de cara de pau, disse, por favor, deixa eu assistir, eu vou ficar ali do lado. Eu fico como ouvinte, mas eu preciso aprender a fazer um videoclipe, porque eu vou fazer meu TCC, porque não tem quem me ensine, tal. E aí participei dessa oficina, fiz já a coreografia, porque já vê que a gente tem outras habilidades, já me chamaram para coreografar, então o videoclipe eu já coreografei. E quando eu comecei a fazer cinema, eu falei, agora eu tenho mais um problema, porque eu gostava de dançar, eu gostava de atuar, eu gostava de cantar, agora eu ainda gostava de cinema. Pronto, agora que eu não sei fazer a minha vida, agora eu sou uma pessoa confusa. Então, assim, nessa época... Gerou essa dúvida, então, para Super, você? E super. agora, que lado que eu vou? Eu gosto Crise de tanta total, quando eu coisa. me formei, porque eu sou uma pessoa que gosta de terminar o que eu começo. Sim. Então, eu comecei jornalismo, eu ia me formar, eu fiz até o final. Isso eu viajava, né? Viajei em turnê para Europa com minha mãe, viajando, dançando e fazendo jornalismo. Tudo isso, caramba. E fazendo faculdade de jornalismo. Quando eu me formei, eu falei, pronto, agora que eu não sei mais o que fazer, porque eu já me formei em jornalismo, não sei se eu quero dançar, não sei se eu quero atuar. E aí, nesse momento, eu descobri que existia o teatro musical. Sim, falei, que unia tudo que você estava em dúvida ali, era um pouco de cada. Sim. Que legal. Tem o teatro musical. Eu posso, então, dançar, cantar e interpretar. Eu não preciso escolher. Que foi, né? Como você descobriu? Assim, eu já tinha ido em Nova York, eu já tinha assistido alguns espetáculos da Broadway, só que isso não era uma realidade no Brasil, assim. Você não se estudava teatro musical. E aí eu comecei a pesquisar. Né? Aí tinha a primeira escola que ensinava teatro, já faziam musicais, mas faziam musicais assim, com atores que cantavam, né? Eles iam fazendo, não era uma área de profissionalização. E aí eu descobri que tinha o Make Musical, que é da escola do Wolf Maia, em São Paulo. Me mudei para São Paulo, falei, então vou para lá. Fui para São Paulo estudar teatro musical, minha mãe estava morando lá na época. Né? Então, eu só peguei minha mala. Quando você terminou a faculdade, então, de jornalismo? Quando eu terminei a faculdade. E a sua mãe já tinha ido para São Paulo, já tinha sido de Salvador, é isso? É, porque ela casou e o marido dela era de São Paulo, ela montou uma casa, um apartamento em São Paulo. Eu, nessa época, já tinha casado também. Ah, entendi. Então, já tinham vida... porque não sei exatamente qual foi. Não, eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa cedo, já tinha casado, já tinha minha casa. Mas aí, como ela tinha um apartamento em São Paulo, estava morando meio aqui, meio lá, aqui é ótimo, né? Em Salvador e São Paulo, eu só peguei minha mala e fui para São Paulo. E aí fiz o curso do Make Musical de musical em São Paulo. Depois eu resolvi ir mais para a área de cinema mesmo. Então, eu procurei um curso de direção de cinema, porque eu gostava muito disso. Fiz um curso de direção de cinema, na época se chamava Escola de Cinema. Lá na Escola de Cinema eu descobri que existia um curso de interpretação e direção no Instituto Stanislavski, né? E aí fui fazer o Instituto Stanislavski, e é a minha base hoje como diretora de teatro e como professora, né? Hoje eu sou primeiro bailarina, falei da minha vida de bailarina, mas eu dou aula de teatro. Ah, eu você sou dá professora... Eu achei que você dava aula de dança mesmo. Eu sou professora de interpretação da música. Entendi. Porque
me formei em interpretação e direção para cinema em São Paulo, né, no Método Stanislavski, com Tristan Aronovitch, que é meu professor, né, gravei alguns curtas, participei de longa-metragem com ele, ele me chamou para fazer assistência de direção em um longa onde ele era o diretor, o roteirista e o personagem principal, Ah, então ele acabava estando em cena e precisava de alguém para dirigir, então sim. meu primeiro longa já foi dirigindo o meu professor, que é o Caramba, maior que mestre experiência que o legal. maior mestre do método Stanislavski aqui. Então ele confiou a mim, né, para Sim. dar o feedback para ele. Eu falei: "Meu Deus, mas tudo bem, se ele confiou é Se ele porque". confiar, porque você tinha condições de fazer isso muito bem, né. Então a gente fez o Black White, ganhou alguns prêmios também, uma produção internacional e brasileira, é um filme todo gravado em inglês, com alguns atores de fora. Foi uma experiência muito importante, assim, para minha Sim. trajetória. E isso eu Isso tudo continuo em São Paulo? tudo em São Paulo. Morei Uhum. 5 anos em São Paulo, fiquei estudando também com o maestro Marconi Araújo, um ensemble dele, então, fiz as coisas separado, porque não Uhum. tinha ainda uma escola de teatro musical. Então eu Uhum. fiz um curso de teatro musical, fiz o curso de direção de cinema e aí fui para Nova York, porque eu queria me aprofundar em teatro musical. E fiz New York Film Academy, curso de musical theater, Que legal. e aí quando voltei para São Paulo já, né, já tinha me separado, porque do meu primeiro casamento é toda uma Com história. essa vida louca também, né, É, nem todo mundo acompanha a gente, né, sim, tá sim, preparado para uma mulher forte do lado, exatamente. então já não tinha dado muito certo e eu estava seguindo a minha vida. E aí quando eu voltei, né, namorando com hoje meu atual marido, o pai da Mel, Giovanni, que é meu xará inclusive. Giovanni, olha que interessante. É, não, a gente chama piada, Giovana e Giovanni. E aí quando eu voltei para São Paulo, eu já não tinha me formei no Instituto Stanislavski, eu já não tinha nada em São Paulo, né, eu já tinha terminado minha formação. Ele com a vida aqui falou: "Vamos para Curitiba". Ah, mas vocês se conheceram em São Paulo? Sim, viajando, ele viajava, ele é iluminador e viajava com minha mãe também, então a gente fez Ah, algumas entendi. turnês. Ah, vocês já se conheciam Já, a então. gente fez algumas turnês no mundo, no Brasil, então a gente É, eu ia te perguntar viajava. como é que você veio parar aqui em Curitiba. Aí eu brincava que eu dançava para ele e ele me iluminava. Ai, olha que Ah, lindo. era É, bonitinho. e era, né. Sim, não deixa de ser. Então a gente viajava o mundo, era uma delícia, mas eu entendi, né, imagine, né, eu jovem viajando nos palcos do mundo, os teatros mais importantes, com plateias enormes, a gente fez o DVD de E desde Copacabana, no muito Rio de cedo, né. Janeiro, imagine para milhões de pessoas, né, fiz assistência e direção desse DVD, mas eu entendi que eu precisava construir a minha trajetória, porque eu ia Uhum, ser sempre filha dela, né, uhum. filha dela, que estava ali dançando filha dela. E aí tá, o que que eu construí pra mim? Sim, e assim, mesmo depois que você foi ali para fazer os seus cursos, depois foi se aprofundou em Nova York, voltou e ali fez a direção do teu próprio professor, ainda assim você sentiu que as pessoas ainda olhavam como filha dela? Assim, nesse Não, sentido, não, ali você já estava construindo a sua identidade já. profissional, Mas eu precisei me afastar para isso, né, a gente tem que romper o cordão umbilical, que é né. maravilhoso, mas que é bacana também você ter a tua Não, é trajetória, incrível, eu né. podia estar até hoje Sim, dançando, fazendo direção, mas eu não teria construído a minha trajetória. sim, sim. Então eu precisei me afastar, e foi bom Curitiba por isso, sabe, porque eu estava bem Uhum. longe. No início ela não queria que eu viesse para Ah, Curitiba de imagino, porque é jeito nenhum. "O longe, que que é. você foi fazer aí? Passa frio? O que que você está fazendo em Curitiba? O que que tem aí?", né, porque eu tinha voltado de São Paulo, Nova Iorque, "O que que tem aí?". E não tinha mesmo, não tinha, tanto não tinha que a gente construiu e a gente montou. Sim, e aí que surgiu Surgiu o toda a ideia do projeto negócio atual. Broadway e até hoje, né, temos 6 anos aí, muitos artistas. A gente tem um propósito que é muito legal, que é fomentar o teatro musical aqui em Curitiba, Sim, para que os nossos artistas não tenham que sair daqui, né, e porque buscar e fora, buscar exato. Em São Paulo, Uhum, Rio, onde já tem muitos artistas, já tem muita concorrência e já tem mercado, porque a uhum. gente tem artistas aqui e a gente tem uma grande cidade aqui, a gente tem o maior festival de teatro, né, da América Latina, que é aqui. É aqui em Curitiba? Essa informação eu não É o sabia. Festival de Teatro de Curitiba, Ah, é o mas ele é maior. o maior da América Latina? Caramba, isso eu não sabia. É um dos mais importantes. A gente tem aqui perto em Joinville o maior festival de dança. Sim, é o de Joinville eu Então, já assim, a conheço. gente tem potencial. Por Sim. que que a gente não pode construir um mercado de teatro musical
perene aqui em Curitiba. Então, esse é o Sim. nosso propósito. Muito bacana. É isso mesmo, né? É ver a oportunidade. Assim, você poderia ter olhado e falar, poxa, não tem nada aqui. Talvez eu não consiga Sim. fazer o que eu fazia lá e tal. Mesmo que você quisesse construir ali a tua história. E você veio trazendo essa oportunidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas que viram a possibilidade de fazer aqui, que queriam, ou às vezes até pensavam em fazer fora e achavam talvez mais difícil, deixar a família e tudo mais, fez toda a diferença na vida delas, né? Não, e tem pessoas que se mudam de outras cidades para vir Isso. estudar com a Ah, para vir para gente. cá. Sim, para vir Sim, estudar com a gente. A gente teve sim. alguns casos, gente que se mudou de São Paulo, né? De outras cidades. Ultimamente a gente tem a Rebeca, que se mudou de Ribeirão Preto para vir estudar com a gente tem a Verônica, que se mudou de Porto Alegre. Então, a gente tem pessoas que conhecem a gente, principalmente com a oportunidade do online agora, porque, né, a gente se jogou de cabeça na parte do empreendedorismo mesmo. Imagine a gente tendo que lidar com escola de teatro musical na pandemia. Então, essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. A primeira, eu até ia comentar que, assim, apesar de todo o teu lado artístico, você tem uma visão empreendedora muito forte. Que, assim, as pessoas que conseguem realmente dar certo no empreendedorismo têm que ter essa visão sistêmica, tem que se dispor a, muitas vezes, estar à frente, a executar, ou perceber que não é hora de executar, eu tenho que ficar só na gestão, tenho que ficar de fora, que é o que você faz muito, né? Eu até perguntei, eu não sei se eu perguntei aqui no início, né, do podcast, qual papel você gostava de estar mais, né? E o outro ponto era justamente como que foi para vocês nesse período de pandemia, o ano passado, porque eu acho que o ramo artístico foi um dos que mais sofreu com toda a Sim, paralisação. Como é que super. foi para vocês? Não, foi complexo, assim. Ao longo desses 6 anos de empresa, eu sempre fui administradora da empresa, sempre assinei tudo e fui responsável pela parte financeira e tudo. Então, imagine, a bailarina, a atriz, eu tenho esse outro lado também. Eh, eu entendi ao longo da empresa que eu precisava, às vezes, sair de uma parte das aulas que eu dava para me dedicar a ser empresária. Porque não adianta a gente ter um sonho lindo se a gente não Uhum. paga as contas. Exatamente. Então, assim, eu precisava fazer aquela empresa dar certo para sustentar o nosso sonho. Sim, E para a gente poder ajudar outras pessoas. Não adianta a gente ser uma escola falida, sim. né? A gente não vai poder ajudar nenhum sonho de nenhum Não dá. artista. Se a gente for uma escola que funciona, que dá certo, que uma empresa, né, que dá certo, eu vou ter mais funcionários, mais professores, eu vou poder dar mais bolsa para os alunos, para os Sim, artistas que precisam estudar e às vezes não tem condição. Então, quando eu compreendi isso, eu falei, agora eu vou fazer essa escola, né, essa empresa prosperar. Não sim, é que não prosperava, mas a gente sobreviveu, assim, na louca. Brinco que, né, sim. que eu nem sei como a gente sobreviveu. Mas eu entendi que eu precisava. E aí, desde então, eu fui me especializando, assim, aprendendo mesmo a ser empresária. Quando eu, junto com a Débora, minha sócia, né, e o Ricardo também, mas a Débora que assumiu mais essa função junto comigo de entender do empreendedorismo. Quando veio a pandemia, a gente ficou em home office, a gente trabalhava bastante, a gente compreendeu. Primeiro, a gente fechou a escola na segunda, na quarta a gente estava com aula online. Ah, Nossa então não ficou muito transição tempo não, parado, a nossa transição foi transição foi rápida. muito rápida. Ótimo. A gente conseguiu o Google Sala de Aula, que é o Google Classroom, o Zoom, a gente contratou, assim, não vou mentir, na segunda-feira, 17 de março, eu não me esqueço, Eu lembro bem a dessa gente data. estava na escola, né, no centro de Curitiba, junto com minha sócia, e a gente já vendo as plataformas que a gente ia dar aula. Quarta-feira a gente começou a dar aula. E a gente começou a dar aula para os alunos de como gravar os vídeos, porque as performances deles agora seriam em vídeo, né? Então eles aprenderam, eles começaram a ter, a gente ofereceu dentro do currículo curso de audiovisual. Então eles aprenderam a Caramba. gravar os próprios áudios, a gravar a entender de iluminação, entender de edição. Todos os meus alunos hoje editam seus próprios vídeos. Caramba, e foi um super diferencial, porque ali muita gente que não tinha noção dessa necessidade, a partir do momento que tudo fechou e foi para o online, de verdade, 100%, que foi o que aconteceu com a gente, eles começaram a entender essa necessidade. Não, e que se você não, e você entende de empreendedorismo e de liderança. Se você não tem uma identidade, uma conexão muito forte com os seus alunos, com o seu cliente,
isso é facilmente rompido. Sim. Então, assim, existe um sentimento de pertencimento, né? Os meus alunos do Projeto Brother, um beijo para os meus alunos incríveis, porque realmente é uma troca muito positiva e todo mundo se sente tão pertencente que estavam juntos e ficaram com a gente. Então, assim, a gente fez o primeiro semestre de 2020 todo com aulas online, né? As aulas de dança também, a gente testou alguns formatos e continuamos, mas no meio de 2020 a gente foi arrojado. A gente trancou o curso de formação, que é o nosso sustento da empresa. Que era A o gente carro-chefe. trancou, é o que, né, eu tenho 4 turmas no curso de formação, é o que paga todos os funcionários, professores, é o que Sim. gira, faz a roda girar. E a gente falou, vamos trancar, vamos congelar o curso de formação e a gente vai lançar cursos online. E a gente lançou 30, não foi um, não foi dois. Não, porque a Giovana, ela não, Não não, tinha- não, ela não consegue fazer uma coisa Hoje, pequena. quando a gente Ela vê... tem que causar. Quando a gente vê as estratégias de lançamento, a gente foi louco, né? A gente foi louco, a gente não lançou um curso, a gente lançou Sim. 30 cursos. E o lançamento em si de um curso só, eu sei porque eu também já fiz lançamentos, ele já é pesado, ele Sim. exige muita produção de conteúdo, muito tempo, edição. No nosso caso, não foi pela forma de lançamento, né? A gente foi compreender disso depois. Então, como a gente já tinha muitos alunos, a gente, né, fez 30 cursos diferentes. E a gente começou a conectar professores que não eram daqui. Então, a gente deu oportunidade para os nossos alunos daqui para terem aula também com professores de fora. Então, a gente, né, eles tiveram aula com Tris Taranovic, que foi meu professor do Instituto Stanislavski, com Tony Lucchesi, que é um diretor musical, né, bem importante dos musicais de São Paulo, já ganhou diversos Bibi Ferreiras, com a Laila Garran, que é uma super atriz de teatro musical. A gente trouxe os nossos professores também dando aulas diferentes. Então, nosso professor de teatro começou a dar aula, né, de comédia dell'arte, né, coisas específicas, maquiagem cênica. Oportunidades novas que ali no presencial talvez eles não tivessem tão cedo, ou em breve, não sei. Não existia uma sensação de que eu estava perdendo algo, porque eu não queria fazer esse curso online, eu queria fazer esse curso presencial. Então, tudo bem, ninguém vai fazer mais esse curso online. Agora vamos fazer outras coisas. Outros cursos. E lançamos, e ficamos assim, né, o 2020.2, o segundo semestre de 2020 inteiro. Com isso, a gente atendeu também pessoas de fora de Curitiba que já queriam fazer aula com a gente. Ah, sim, tem isso, Então, né? muitas pessoas de fora começaram a fazer aula com a gente, tanto que conheceram a gente, vieram, se mudaram para Curitiba para fazer o curso de formação, ou vieram fazer nossos cursos de férias. Ah, depois que eles tiveram acesso aos cursos online, conheceram, né, a escola, e aí quando voltou, é isso? O curso presencial, Isso. eles vieram para fazer a formação. Vieram para fazer formação. Que é o carro-chefe da escola. Não sei, Exatamente. ainda é? Ainda é, e voltou no janeiro de 2021, agora desse ano. Na real, o momento mais desafiador, falando como empresária, foi o primeiro semestre de 2021. De 2021? Sim. Não foi o período de pandemia que a galera mais sofreu. Não, porque a gente correu, a gente se adaptou, só que a gente se planejou para voltar em janeiro. As coisas estavam abertas em janeiro, fevereiro, a gente fez curso de férias, a gente fez tudo. Em abril fechou tudo. Bandeira vermelha. Eu lembro. Aí, assim, já estava todo mundo muito fragilizado, né, com essa coisa de aula online, então já não era mais o que eu queria, então foi complexo, foi muito complexo pra gente, em termos... E a gente ficou acho que uns 15 dias, depois teve mais uma prorrogação. 15 dias, então, sabe, assim, nossos empresários, assim, que estávamos com expectativa, retomando devagarzinho, assim, foi difícil, foi bem complexo. Tava pegando fôlego ali e teve essa parada. Exatamente, e aí nesse momento... Ninguém mais queria aula online, a gente estava inseguro para aula presencial, então nada estava bom, assim, foi complexo para a gente nesse caso. E aí, agora, no segundo semestre de 2021, as coisas, né, voltaram com tudo e deu tudo certo. Estamos assim, a gente tem uma turma com 25 alunos, empolgadíssimos. E, né, presencial, que legal. E a gente agora voltou híbrido, né, então eles têm as aulas de teatro e dança presenciais em um dia na semana, na terça, por exemplo, e na quinta as aulas de performance, interpretação da música, que são online, né, e de história do teatro musical, que é uma matéria teórica. Sim. Então, a gente está híbrido. E a gente está voltando aos poucos para o presencial, né, com desafios de tirar máscara, distanciamento. A gente porque tem o canto, não tem como você fazer com a máscara, Exatamente. Né? Então, o canto e a performance, como é que eu faço a interpretação? Eu vou cantar e interpretar com a máscara. Então, por isso que a gente manteve essa matéria online muito tempo. Hoje, a gente
gente ainda tem essa matéria online, só que de vez em quando a gente faz ela presencial. Então, essa semana a gente está fazendo essa matéria que é performance presencial na escola, e aí todas as pessoas que estão assistindo num espaço muito grande, amplo, arejado, com máscara, e não qualquer máscara, o protocolo na nossa escola é máscara PFF ou N95, então só pode essas Só pode máscaras. essa. Uhum. E aí a pessoa que está distante, em cima do palco, tira a máscara. Então a gente está Entendi. conseguindo aos poucos, assim, e Sim. retomando. A gente também está voltando os eventos, né? Eu chamei meu time profissional para retomar. A gente fez um evento de reabertura agora de eventos corporativos, E olha só, né? deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu tive uma sensação recentemente, a gente ficou muito tempo sem todas as. Eu sempre gostei muito de participar, de assistir. Eu falo, eu também sou como você, eu gosto de terminar tudo que eu começo. E eu comecei fazendo balé quando eu tinha acho que 7 anos, Que legal. fiz 3 anos e por. Sei lá, eu acho que por bobagem de pré-adolescente, não vou mais, que preguiça de fazer o cabelo, acabei desistindo. E aquilo gerou uma frustração em mim muito grande. Então, eu tinha 10, 11 anos, 12 anos, acho que foi. Não vou lembrar exatamente, enfim. E aí, com 19, eu engravidei, tive filho com 20 anos, tanto que eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos, né? Super nova. Ela começou a fazer balé e ela foi desenvolvendo. Inclusive, quero mandar um beijo para minha professora de balé, que é dona da escola Petit Ballerine, que é a Camila. A mãe dela, a Que primeira legal. bailarina do Teatro Guaíra também, que é uma família também de Sim. bailarinos. E, enfim, a minha filha fez, e assim, eu comecei a sentir que eu estava colocando, projetando na minha filha, e ela começou a mostrar que não gostava, e eu pensava assim, cara, se a minha mãe tivesse forçado um pouquinho, eu não teria desistido lá atrás, e vou dar uma forçadinha. Não, filha, mas calma, mas é assim. E ela foi, quando ela chegou ali, fez 1 ano de ponta, ela falou, não é o que eu quero. Aí eu sentei e falei com ela, você tem certeza? Porque você vai deixar algo que, assim, você já avançou? Não, eu tenho certeza. Eu falei, bom, então é a hora de romper. Mas no último ano, antes dela romper, eu tive a oportunidade de voltar. Eu fiquei com aquela frustração que eu precisava terminar o que eu tinha começado. Que era o quê? Eu saí no meio do ano, prestes ali a apresentar o festival no final do ano, né? Uhum. O espetáculo que a gente estava programando. Então, não ter apresentado, ter ensaiado até o momento e não ter apresentado, eu tinha aquela sensação que eu não tinha terminado ainda. Então, com 30 anos, 30 já tinha, eu voltei a fazer, claro que Que legal. muito ruim, muito Para. péssima, mas assim, a ideia era isso, eu fiz 1 ano, fiz junto com a minha filha, e no final do ano eu apresentei, e aí parece que assim, eu fechei o que precisava fechar, né? o ciclo. Que legal. Eu tinha 30 anos, foi 2017, e finalizei. Mas o que eu queria dizer é que eu sempre gostei de assistir e tal, apesar de eu ser de uma cidade do interior, então não tinha muitas opções. Mas aí a gente se realiza muito, você com a Mel provavelmente, nas apresentações da escola. E o ano passado, até agora, a gente não teve mais. Eu sempre gostei de estar com eles, de participar. Eu sou aquela mãe que tem a mãe que sobe no palco, eu subo no palco. Que ótimo. E o meu filho ama. E aí, assim, vou te falar, depois de todo esse tempo de paralisação, a gente teve agora uma cantata de primavera, do meu filho de 7 anos, o Noah, e aí só de entrar no ambiente, de ver tudo de novo, tudo, a iluminação, a decoração, simples, mas assim, de ver eles entrando no palco, aquilo me emocionou tanto, vou te falar, parece uma bobagem, mas assim, porque há muito tempo a gente não tinha essa pegada. E eu ia te perguntar isso, como que foi a sensação de voltar, de estar presente, de estar junto novamente, mesmo que ainda com distanciamento, né? Não, voltar a pisar no palco é sempre muito mágico, né? Então, a gente voltar a estar em sala de aula, dançando, a gente fez um evento, né? E os meus atores, meus artistas, atores, bailarinos, cantores, né, me agradeceram todos por ter convidado, porque estavam sentindo falta, né? Então, a gente se realiza, a gente se expressa através da arte. Né? Então, você deixar de se expressar né, é uma coisa que foi tirada de você. Exato, eu não tinha pensado por Então, isso na arte. Não, a gente vive, né? Parte da gente, né, se expressa e vive. Então, realmente é algo que foi tirado da gente. Não é só um entretenimento, não é isso. Sim. Né? É parte de quem a gente é. É verdade. Então é complexo, né? A gente segurou a onda ali, mas voltar a pisar no palco, voltar. Foi emocionante, É com certeza. emocionante, sempre é, E sabe? sempre é que sempre
é. Mas você como você falou, ter tirado isso e depois poder voltar. Porque esse retorno ainda não é, né, completo. Mas Aham. no final do ano, meus alunos vão fazer um espetáculo. Só Ai, que a que gente não sabe maravilha. fazer um, entendeu? A gente tem 4 espetáculos no final do ano. O que é isso? Sim. Que a E gente tem deixa curso para criança e adolescente também. exatamente, olha só, nossa, que legal, né. A Giovana, ela é tão avançada que ela responde o que eu ia perguntar na sequência de perguntar isso, qual é a idade dos Que alunos? a gente tem um curso para criança e adolescente. Então, um desses espetáculos é do espetáculo de criança e adolescentes. A gente tem uma turma Kids de 6 a 11 anos, a gente tem uma turma Teens de 12 a 16, né, 15 para 16, e a partir dos 16 anos pode fazer parte do curso de formação. O curso Ah, de sim. formação avançada em teatro musical tem uma pré-seleção, né, então a gente faz um processo de audição, mas é mais se a pessoa, para a gente compreender se a pessoa quer isso mesmo, se a pessoa tem Uhum, perfil, se vai continuar, porque é um curso muito personalizado. Então, a uhum. gente tem 20 vagas e a gente vai conhecer você, o seu perfil físico, vocal, você vai receber um repertório individual. Então, a gente vai trabalhar com você. Bem É, personalizado. bem personalizado. Então, não é uma coisa que você se matricula na academia e no outro dia desiste. Não pode ser isso. Sim. Então, a gente tem esse processo seletivo. Sim, faz todo sentido. É uma coisa, assim, que eu me lembro, né, que a Camila, que é a proprietária da escola, ela falava: "A gente forma bailarinas para serem profissionais, se elas não forem, é uma escolha delas no futuro". E ela tinha muita dificuldade, porque, assim, principalmente, como eu disse, cidade do interior, as mães vinham e elas queriam ver, ela falava assim: As mães querem ver a filha fazer dancinha". E não, a gente vai fazer uma aula de coordenação motora. A mãe esperava que fosse ali ensinar uma coreografiazinha e a filha fosse para casa dançando. Ela falava: "Tem todo um trabalho Sim. pra gente entender, como você disse, o físico e tal". E aí agora sim, se a pessoa quiser, se ela tem esse sonho e ela procura a sua escola, e que nível ela deve estar? Ou ela pode chegar totalmente crua e Ela pode descobrir? chegar totalmente crua. Se você disser, ai, nunca fiz dança, nunca fiz teatro, nunca fiz música, quero começar. Se você realmente quiser, é Uhum, um caminho. Claro, se você já faz uma das 3 áreas, se você já é bailarino, se você já canta, você já atua, ou pelo menos já fez isso na igreja, já fez isso na sim. escola, porque às vezes, Uma ok, experiência do chuveiro que seja, mas é tenha, uma né. experiência do colégio, Aham. ajuda, entende? Sim, Você já, sim, já sabe que é isso que você quer. Você pode começar do zero, ou tem gente que já é ator profissional, cantor sim. profissional. Então, eu tive alunos que já estavam, né, tem uma carreira pela frente Ou que grande. queriam, por exemplo, queriam atuar, que são cantores e queriam atuar no palco, ou ao Exatamente. contrário, são atores e querem aprender a Ou cantar, a se bailarinos expressar. profissionais que nunca Bailarinos. cantaram, que nunca atuaram. Então, Sim. eu trabalho com uma turma muito heterogênea dentro de sala. Então, a gente sabe trabalhar os caminhos de cada um. Você vai ali, você vai Entendi. ter a sua, cada um tem a sua jornada, né? Não dá Sim. para você se comparar. Ah, eu tô do lado de uma pessoa que já é atora há muitos anos, aí eu já sou bailarina profissional, aí o outro tá começando do zero. Cada Uhum. um vai ter o seu caminho, Sim. né? A gente não pode se comparar. Mas eu queria só retomar um assunto, Clã, se você me Claro, permite, que a todo. gente estava falando das crianças, né? Sim. Porque existe uma abordagem muito diferente nos cursos de criança e adolescente ou no curso de formação que é para adulto. O curso de formação é realmente para quem quer ir para essa área mais profissional ou para quem quer ser feliz mesmo, que quer dançar, interpretar e estar no palco, ok. Já o curso de criança e adolescente é muito mais voltado para habilidades, para o desenvolvimento de habilidades. Hum. Porque, assim, quando eu falo alguém, fui bailarina a vida inteira, as pessoas perguntam: você quer que a Mel faça balé? Você quer que a Mel seja artista? Uhum. Eu falo: eu quero que a arte esteja presente na formação dela. Se ela depois que vai ser O artista que ou ela vai não, escolher. o que ela vai Uhum. escolher. Mas eu compreendo que a arte desenvolve as habilidades que hoje você trabalha com isso, se chama de soft skills. Soft skills. Né? Então, a gente trabalha expressividade, comunicação, socialização, trabalho em equipe, né, disciplina, né? Você concluiu o que você começou. Você trabalha muitas habilidades que hoje, se você pensar nas nossas crianças que ficaram trancadas muitos Sim. anos, né? Mas um tempo grande na pandemia, que às vezes estão com dificuldade de se expressar, dificuldade de socialização. Ah, como é que a gente vai trabalhar isso? A arte ajuda muito, né? E a gente trabalha no curso de criança e adolescente, teatro, música e dança de maneira integrada, é um pouco diferente do curso de adultos. Então, os Hum. professores trabalham juntos, né? Então, você trabalha a dança com teatro, a dança com a música com teatro, porque, na verdade, não tem tanta separação. Para criança, aquilo é uma brincadeira só, é tudo uma coisa só. Né? A gente que Sim. depois Sabe que compartimenta. tá Ah, isso é uma coisa, sim, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Mas sim. para criança eles brincam, eles cantam, eles dançam, isso é divertido
e nós vamos desenvolver todas essas habilidades, né? Sim, Então, isso eu acredito e eu acho importante. sim. Então, as pessoas às vezes, vou botar meu filho na dança, né? Por exemplo, ela desistiu na ponta, mas e tudo que ela aprendeu até ali, Sim, né? conta muito. E a disciplina. E também tem outros caminhos, né? Quando eu comecei a aprender ponta, eu acho que ali tem um divisor de águas importante. Quando você ensina, você aprende balé clássico, que às vezes você não quer a ponta. É como se fosse uma especialização da especialização, entendeu? E aquilo às Uhum, vezes você não quer. Você quer ser um médico, mas você não quer ser cirurgião. uhum. É uma especialização. Então, eu também, quando comecei a fazer ponta, entendi que eu não queria aquilo. Eu também não gostava de ponta, mas tem outros caminhos na Que não dança. era obrigação ir por aquele caminho, assim, Isso. que você poderia continuar Ela ali. pode continuar sem querer fazer ponta. Sim, sim, Entende? E às vezes é um é. caminho que é mais divertido para ela. A ponta é muito desafiador e é realmente para quem quer se profissionalizar. E existe um desafio físico também. Físico mesmo, Sim, né? Você tem que ter um perfil físico. Se você tiver um pouco acima do peso, eu não falo acima do peso para as pessoas normais, sim, acima do peso para uma bailarina clássica, porque é sim, outro patamar. Já fica mais difícil, já prejudica o joelho, a articulação. sim. Então, Não é que é assim, impossível, não é que não dá, mas é mais difícil, com e é certeza. para quem quer. Sim. Entendeu? Para quem quer isso, não quer dizer que seguir na dança você precisa ir para a ponta. Você pode seguir na Uhum, dança. Você pode sim, ter a dança como a sua atividade física ou como a sua atividade de sim. lazer. Bom, eu sou apaixonada, né, sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada pela dança, e eu acho que na época se eu tivesse. Eu até não sei, eu falo que talvez se eu tivesse tido mais oportunidades ali de fazer a faculdade de dança, eu faria, porque eu adorava assistir todos aqueles filmes do Ela Dança, Eu Danço, acho que é esse, né? Então eu sempre gostei muito. E a minha filha também, inclusive, Giovana, eu não conhecia a sua escola, né? E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, vou falar pra Luísa, que é a minha filha, pra ver se ela quer fazer e tal, porque a gente mudou pra Curitiba no início do ano passado, Ah, eu sou daqui, né? E um mês depois a gente estava ainda na integração, eles no colégio, toda a nossa, perspectiva de uma vida nova, num lugar novo, veio a pandemia. Então nós ficamos isolados, nós três, primeiro durante 4 meses completamente, né? Depois aí eu ainda voltei a treinar, até para poder sair um pouco de casa, mas como eu trabalho em home office, então sempre era dentro de casa. E ela fazia um curso de teatro na escola, de uma escola de teatro daqui, que o professor ia para lá. E quando a gente mudou, a primeira coisa, vamos matricular você nessa mesma que escola, legal. aqui no centro. E aí fechou. Então, assim, depois que voltou, aí esse ano eu falei, filha, não sei se tá voltando ainda, ela começou a fazer pilates, eu falei, vai fazendo alguma coisa até que a Sim. gente consiga se identificar ali com alguma escola. E aí eu achei bem bacana, inclusive vou falar isso pra ela hoje, né? O curso de Teens é muito legal. A gente desenvolve coisas bem separadas de acordo com a faixa etária, assim. Sim, que legal. Eu sou apaixonada, né? Então não posso É, falar, sou suspeita. sim. Bom, a gente está se encaminhando agora para o fechamento do podcast, mas assim, é um assunto tão gostoso, né, Fabrício? Eu queria continuar mais. A Giovana também, como é uma mulher de jornadas múltiplas, e eu também, nós temos filhos na escola, nós temos várias atividades hoje, mas eu queria te falar como que a pessoa, hoje você tem, se a pessoa tiver interesse, ela quer acesso ao site, como que ela vai atrás? É no site www.projetobroadway.com.br. Lá tem o curso, né, de formação avançada para teatro musical, que é para crianças, o curso para jovens e adultos, para crianças e adolescentes. E a gente vai, posso falar, né? Estamos lançando um Claro, com curso toda certeza. de imersão em teatro musical, imersão em performance para teatro musical, que é, né, a minha base, né? Sim, Então a gente ensina a interpretação da música para teatro musical ou, né, sou cantor, quero aprender a como, né, me mexer no palco, como interpretar a música, o que fazer com o meu corpo, para onde olhar, o que fazer com a minha mão. Então vai ser um curso bem personalizado, quase coaching, assim. A gente tem 20 vagas só. É um curso intensivo de 10 dias, que é, na verdade, uma porta de entrada, assim. sim. Será que eu posso fazer teatro musical? Será que é isso que eu quero? É uma oportunidade, né, que vai ser agora, dia 19 de outubro. Ah, já tá Então, aí. E já as está inscrições aí. vão até quando? As inscrições vão até terminarem as vagas, Ah, né? A entendi. gente Depende, né, se terminar já antes. estão abertas lá no nosso site também e no nosso Instagram, né? @Projeto Brother, tem todas as informações dos cursos novos que a gente lança e tudo mais. Que legal, muito bacana, com certeza. Assim, depois eu vou divulgar, a gente vai divulgar, vai deixar na descrição também do nosso podcast, nas plataformas de áudio, do vídeo, enfim, para a galera que assistir, não conhece, ir lá no Instagram conhecer. Eh, e a última coisa que eu ia falar para você, que é uma curiosidade, vocês já
Bom, apesar que a Mel é muito pequenininha. Eu vi um vídeo seu no seu perfil pessoal que tá vocês três dançando, você, sua mãe e sua filha, né? Aí tava lá, acho que alguma coisa assim, a dança nas três gerações, era isso? E minha irmã, não foi Ah, minha é sua irmã? irmã? É, Ah, então a tá. Bela, que a Mel é pequenininha, Ah, é que tem a Bela é 3 anos e maior. Ah, meio. tá certo, ela era maiorzinha. A Mel tem 3. Não, não era mesmo, verdade. É a Bela, que é minha irmã, que é mais parecida comigo do que a minha própria filha, é minha É muito irmã. parecido, é verdade. Minha Que eu não irmã, me liguei, que depois que eu te perguntei quantos anos a Mel tinha, é né? verdade. A Mel tem cabelinho cacheadinho, Ah, é assim, é uma verdade. figura engraçada. Ela não posso dizer que não tá no sangue, porque ela calça meu sapato de salto e fica dizendo, tô sambando. Eu falo, E como assim, morando em Curitiba, você já tá eu nessa, né? ligo a câmera, ela fala, pessoal, Ai, que né? E bom. começa, eu falo, meu Deus, vai ser blogueira. Eu já não sei, né? A gente não precisa saber o que vai ser, deixa eu brincar. Né? Mas minha irmã faz balé também, minha mãe é bailarina, e a gente, né? E tem família de músicos, né? Todo mundo na música também. Mel é muito musical também, né? Ela tem um ouvido bom. Foi musicalizada, porque, imagine, eu dava aula com ela na barriga, depois, Sim. né, eu dirigi o espetáculo do Teatro Guaíra com 8 meses. Eu nem sei como eu subi e desci aquelas escadas do Guaíra, assim, Nossa, 8 meses é com punk, hein? 8 meses, um pouco antes um mês antes de ter a Mel. Então, assim, ela ouvia e ela se mexia com o Com o pianista som. tocando, com Ai, meu que amigo, que é o fofura. Rodrigo E com Henrique. certeza, eu acredito muito que isso vem. Eu acredito Sim. muito que eles têm Não, essa. porque ela ouviu muita música e isso, né, faz parte da cultura dela. E eu com 2 a gente sendo mãe e empresária tem esses desafios, né. Eu não tive a minha licença maternidade, né, Sim. como todo Tem o mundo. lado bom de ser a dona do próprio negócio e tem o lado ruim de ser a dona do próprio negócio. Exatamente. Então, ok, teve um espetáculo, Mel estava com 2 meses, né, e lá estava eu dentro do teatro com ela, né, amamentando em um carrinho e alguém me ajudando, mas eu dirigindo com ela no Sim. palco. E, né, não tinha pandemia, então daqui a pouco você via, assim, uma cigana carregando a Mel, e depois uma outra pessoa Imagino. vestida de outra coisa com ela no Ela colo. passava pelos Eu ia personagens. para os ensaios no sábado de manhã com ela bebezinha, ela ficava brincando no chão da sala de dança, enquanto meus alunos estavam cantando. Eh o nosso pianista mesmo, a gente ensaiando Chicago, um espetáculo, ela sentada no colo também batendo a mão no Ah. piano, assim. Ah, isso é lindo, né? É, Porque ontem ainda vi um post de uma pessoa que ela tem um restaurante grande, né, no interior do Paraná também. E ela postou, ela, depois de alguns anos, eu não sei, a Loiva, eu não sei quantos anos ela tem, acredito, 60 e poucos anos, ela tá participando muito das redes sociais, tá bem, brincar, tá bem blogueira mesmo, né? E ontem ela fez um post falando do quanto ela se sente feliz e livre por fazer o que ela faz, porque a filha, né, que foi minha amiga, a gente estudou juntos, inclusive, assumiu o negócio porque sempre esteve presente e ela vê na filha o amor e a dedicação que tinha, então ela se sente tranquila em fazer agora um trabalho muito individual dela, porque a filha cresceu, então ela falou assim, eu gosto de transitar entre esse meu trabalho individual, estar lá e ver, porque tudo é uma coisa, ela falou assim, eu tô com a minha família ao mesmo tempo, tô vendo a dedicação da minha filha, fico tranquila quando eu viajo, quando eu saio. não, isso é muito gostoso. É. A Mel, quando eu vou, né, para as aulas presenciais: "Você vai para o projeto Broadway?" Ai, Ela que fala: fofura. "Eu quero ir com você, eu quero ir com Ai, você", e ela vinha sempre comigo, né. Agora, aos poucos, as coisas melhorando, ela sim. vai voltar a estar comigo, porque eu também sou mãe, né, 100%, né. Eu levo na escola, eu que dou banho todo dia, eu que penteio o cabelo todo dia, eu que faço as coisas, eu que faço o Sim, lanche, eu que busco, eu que então a gente, na pandemia, isso foi muito bom, eu consegui estar mais com ela, sim. porque eu trabalhava muito, eu ficava mais afastada dela. Então, desde que teve a pandemia, eu falo: "Ó, foi um presente nesse sentido, eu poder estar com ela dentro de casa, eu poder A gente não curtir tinha muitas opções, muito". a gente pode, as pessoas puderam escolher, né, quem teve condições disso e fazer aquilo que talvez não faria se tivesse Sim, tudo normal e aproveitar, não tem muito o que fazer, vamos aproveitar esse momento, né. é. Muito bom. Giovana, eu queria que você deixasse uma mensagem final, eu sempre peço isso para as nossas convidadas, para quem tem o sonho, para quem deseja, para quem talvez já desistiu em algum momento, porque achou que não era, sei lá, capaz, que não conseguiria. Qual a mensagem que você deixa para o pessoal que tem essa vontade, que quer ir para esse lado artístico? Eu acho que é o seguinte, você tem que sentir se você gosta de se expressar através da arte, se isso te faz bem, se você dançar, se você, né, está cantando, interpretando, se isso faz bem para você, né, coloque a arte na sua vida. Pode ser de forma profissional, nunca é tarde mesmo.
ou pode ser de maneira, né, como algo, né, como um hobby, como entretenimento, como algo que te faz feliz, como um esporte, como uma atividade física, né? Sim. Porque a gente sabe todos os benefícios, por exemplo, que uma atividade física faz, unindo isso à arte, né? A gente traz mais um monte de benefício. Então, se você quer, se permita, né? Tira o sonho do papel, dê esse primeiro passo. Estamos aí, né? Se vocês quiserem fazer teatro musical, se não para indicar também, pode me Sim, procurar no meu Instagram também, pode arroba passar. Giovana Póvoas, tá? Porque às vezes a gente ajuda com o Sim. encaminhamento de outras Sim. carreiras também, ou vontades, E que né? legal, né, poder fazer essa conexão também. Às vezes a pessoa fala: "Ai, não vou chamar no direct, porque eu fico meio assim", mas então Não, pode falar lá: "Eu quero ouvir, assistir", enfim, entrar em sim, contato. você acha que é para mim, manda ali, né? Você acha que eu posso Legal. fazer? Ah, eu moro em tal lugar, não sei se tem aqui, como é que eu posso fazer? Muita gente manda mensagem para mim, Sim, tem né? E isso algumas também. pessoas fizeram aulas com a gente online. A gente tem opções de cursos online ainda, não é o foco, né? A gente quer voltar para o presencial, Sim, para estar perto, mas vamos agora, né? Onde a tecnologia encosta, não retrocede. é Então, agora verdade. que a gente tem essa possibilidade, né? Os horizontes estão mais abertos, a gente vai querer sempre ter uma oportunidade para quem está fora. E é isso, gente. Muito Coragem bom. para seguir nossos sonhos, porque a gente pode começar hoje. Ou a gente pode começar daqui a 10 anos e já ter feito isso 10 Exato, anos. é, Então, exatamente isso. Ai, que delícia, nossa, adoro conversar com pessoas assim, super pra frente. E, bom, vou finalizar o nosso podcast então. Pessoal que tá assistindo, se vocês gostaram desse vídeo, indica para os amigos, compartilha, curte também, que é muito bacana, deixa seu comentário e principalmente ativa as notificações para você receber aí, ativa o sininho, para vocês receberem as notificações dos nossos próximos episódios. Então, tô encerrando aqui o nosso podcast de hoje e até o próximo.